Você sabe o significado da palavra servo? Significa escravo, doulos no grego. Essa palavra na época dos apóstolos não era muito bonita. As pessoas escravas, elas viviam uma vida humilhante. Mas Pedro começa a sua carta se identificando como escravo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que a gente medita nesse estudo é o quanto o apóstolo Pedro considerava glorioso o fato de ser doulos, servo de Jesus. Eu te convido a meditar comigo nesse texto, nessa série de estudos que estamos tendo na carta de 2 Pedro, que foram estudos transmitidos ao vivo na nossa igreja. Deus abençoe sua vida. A palavra servo vem da palavra doulos, no grego, que significa literalmente escravo. Eu acredito que os irmãos vão de lembrar que quando a gente estudou na primeira carta, a gente meditou em alguns momentos sobre como era a vida dos escravos naquela época. Eles não eram tratados como pessoas. A identidade deles para os senhores naquela época pouco valia. Eu não estou falando dos escravos de Cristo, eu estou falando dos escravos dos senhores naquela época. Eles não tinham direito algum, não tinham direito a lei não valia para eles, não servia para eles. Eles eram considerados apenas como moeda de troca, como mercadoria. Então, ser chamado servo, ser chamado escravo naquela época era vergonhoso. Mas quando a gente lida com relação à questão espiritual, ser chamado escravo de Jesus era uma honra. Amém? Ser escravo de Jesus é um privilégio. Bendito seja o nome do Senhor. O teólogo William Barclay, ele fala sobre características do servo de Jesus, do escravo do Senhor Jesus, e ele dá o significado falando sobre 4 aspectos. Ele diz assim: nós que somos escravos de Jesus, em primeiro lugar, pertencemos totalmente a Deus, estamos à inteira disposição de Deus, devemos a Deus obediência absoluta e estamos sempre a serviço de Deus, à disposição de servir para Deus. Porque essas eram características do escravo naquela época. Pessoas que estavam totalmente, ou que pertenciam totalmente a seus senhores, estavam à inteira disposição daquilo que os senhores quisessem que eles fizessem, deveriam prestar obediência absoluta e tempo disponível, 24 horas por dia. Sempre que o senhor quisesse, exigisse, demandasse algum serviço, o escravo tinha que fazer. Então, essa é a ideia de nós como servos do Senhor e Salvador Jesus. Pertencemos a Deus, nós não somos de nós mesmos, não pertencemos a nós mesmos, nós temos um Senhor. Nós fomos tirados do senhorio de Satanás, do império das trevas, e pela graça de Deus nós fomos transportados para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas alcançamos de Cristo essa liberdade, mas isso não significa que somos donos de nós mesmos. Nós pertencemos a Jesus. A nossa vida é inteiramente a Deus e devemos viver inteiramente à disposição daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Amém, irmãos? Então Pedro é servo. Ele se identifica como servo. Mas aqui no texto ele se identifica também como apóstolo. E aí, como apóstolo, é alguém que foi comissionado por Jesus, né? Chamado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e alguém que tinha autoridade. A autoridade apostólica, meus irmãos, era diferente da autoridade que qualquer outro servo de Deus pudesse ter. Né? Vejam que dos discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus chamou 12 e os convocou, os chamou para que fossem apóstolos. Então, da totalidade dos discípulos que Jesus tinha, ele separou 12 para que exercessem uma autoridade superior em relação aos demais dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo.
Pedro, então, era um deles. Né? Eles tinham autoridade semelhante à autoridade que os profetas no Antigo Testamento tinham. Por isso que aquilo que eles falavam e aquilo que eles escreviam, de fato e de verdade, tinha uma ação divina na vida deles. Amém? Tanto é que a gente vê tanta manifestação de poder, de milagres realizados pelos apóstolos, porque Cristo estava agindo de uma maneira maravilhosa através da vida daqueles homens. Mas uma coisa interessante que a gente destaca aqui é que a gente une na vida de Pedro essa questão de alguém que tem autoridade em relação à igreja do Senhor Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo é servo. Então ele não usa da autoridade para sobressair em relação aos demais. Pelo contrário, ele é aquele que tem autoridade, mas ele está para servir. Acredito que ele aprendeu com Cristo, né? Aprendeu com Jesus. Lá no Evangelho de João, Pedro presenciou e foi alvo da graça de Jesus ao lavar os pés dele. Ele, Cristo, era reconhecido pelos apóstolos como Senhor e Mestre, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse: vocês estão certos porque eu sou, contudo eu vos lavei os pés. Ou seja, para dar exemplo de serviço de alguém que se submete. Qualquer cargo, qualquer título, qualquer posição que a gente alcance no reino do Senhor, nunca deve ser para subir a nossa cabeça. A ideia de que agora, já que eu tenho esse cargo, eu tenho essa posição, sou melhor do que fulano, do que Beltrano. Isso não existe. O maior é o menor. Exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Pedro aprendeu com Cristo que a autoridade recebida era para servir. Bendito seja o nome do Senhor. Olha como é glorioso, então, sermos escravos do Senhor e Salvador Jesus. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres do império das trevas, do pecado, da morte, da condenação eterna, mas nós temos um dono, e esse dono é Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Que bom ter você até aqui. Acredito que você deve ter gostado desse vídeo, e sendo assim, eu peço que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que elas sejam também edificadas. E te faço um convite para o episódio de número 4. Nele a gente vai meditar sobre ocasiões em que o apóstolo Pedro escreveu essa segunda carta. Quando, como, porquê, local da escrita, né, destinatários. Então eu te aguardo lá. Deus abençoe sua vida.